Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta, ainda dentro dessa longa quarentena, para estudar um pouquinho mais do nosso curso sobre o Novo Testamento. E nós iniciamos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizamos o nosso último encontro falando sobre o problema dos sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que guardam entre si semelhanças e também algumas diferenças, Explicamos rapidamente qual é a origem dessa constatação e para a gente passar o fecho nesse bloco, a gente tem essa percepção aqui da configuração dos evangelhos sinóticos. Jesus teria passado para Pedro o conteúdo, Pedro Marcos, que conviveu com Pedro, absorveu dele um grande conteúdo. Nós vamos falar disso quando estudar o Evangelho de Marcos, que Marcos poderia até ser chamado de o Evangelho segundo São Pedro. E de Marcos nós vimos que houve uma transferência de conteúdo para Mateus e também para Lucas, e Lucas e Mateus, além daquilo que eles buscaram no conteúdo de Marcos, eles também encontraram algumas informações nessa fonte que é comum a Mateus e Lucas, não é comum a Marcos. E também falamos que Lucas e Mateus tinham os seus informantes exclusivos, por isso aquela constatação. Temos trechos que são encontrados nos três evangelistas, ou em dois deles, ou em apenas um deles. E dessa forma nós vamos caminhando pelo estudo individual dos livros, nós vamos mencionar essas questões. Hoje nós vamos entrar para falar do Evangelho segundo Mateus. Vamos abrir a tela aqui. Então tá aí, o Evangelho, primeiro o Evangelho, conforme ele se apresenta na sequência da Bíblia, o Evangelho segundo São Mateus, Aqui vocês não vão divisar a imagem, mas é a frente da catedral daqui de Santo Antônio, onde apresentam os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente começa falando sobre a pessoa de Mateus, relacionado com o símbolo que está do lado dele. Se vocês passarem lá em frente à matriz, ou já tiveram essa percepção, em frente, do lado de cada uma das imagens, existe um símbolo. No caso de Mateus, é uma figura humana. No caso de Marcos, é o leão, Lucas é o touro e João é a águia. Isso está nos livros apocalípticos de Ezequiel, de Daniel, falando dessas figuras que depois, posteriormente, foram relacionadas com os evangelistas. E por que Mateus tem do seu lado uma figura humana? Porque ele, na verdade, ele é representado pela figura de um homem, porque ele começa a narrativa do seu evangelho apresentando para nós a genealogia humana de Jesus. Nós sabemos que Jesus é Deus e homem e Deus ao mesmo tempo. E Mateus nos oferece, na introdução do seu evangelho, a relação dos antepassados de Jesus dentro da sua humanidade, começando lá com Abraão, Jacó, Isaac e assim por diante. Então, Mateus, na iconografia, tenho aqui algumas imagens que a gente costuma encontrar Mateus sempre com a figura humana do seu lado. Ali, uma figura humana, às vezes é um anjo, mas a explicação é essa. Mateus se preocupou em nos apresentar a genealogia humana. A genealogia divina de Jesus nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, vamos falar disso oportunamente. Então, e Marcos é apresentado
com a figura do leão, porque ele começa a escrever a narrativa dele no deserto, né, na savana, onde o leão habita. Lucas é representado pelo touro, porque ele escreve dando uma ênfase ao templo, né, e no templo o touro era o animal do sacrifício por excelência, e João, representado por uma águia, pela profundidade da teologia do Evangelho de João, não desmerecendo os outros evangelistas, mas João tem uma perspectiva diferente, não faz parte dos evangelhos sinóticos. Nós vamos, diferenciar bem essa questão. E aí então, essa genealogia humana de Jesus, conforme narrado no primeiro capítulo, a partir do versículo 1, os 40 e poucos versículos que sucedem, falando sobre essa genealogia, a árvore genealógica de Jesus. E é importante entender essa questão da genealogia que enfatiza a humanidade de Jesus, ou seja, colocando em evidência que Jesus é Deus e homem, homem e Deus, e sobretudo, a genealogia de Jesus já nos dá indícios de que ele veio para todos. Ele não é o Deus exclusivo do povo de Israel, ele é o Deus da humanidade. E isso a gente vai encontrar, sobretudo, na referência de mulheres na genealogia de Jesus. Nós sabemos, que o regime patriarcal no povo judeu não mencionava, não levava em consideração a figura da mulher em hipótese alguma, pelo contrário, muitas vezes até marginalizando a figura feminina. Mas aqui Mateus coloca algumas pessoas do sexo feminino, Tamar, Raabe, Ruth, e são outras mulheres que ele coloca, e de uma maneira que salta aos olhos, porque são mulheres de alguma forma de má reputação. No caso de Tamar, ela se fez prostituta para gerar um filho com o seu sogro, e dentro de uma circunstância histórica, não como algo depreciativo, mas dentro daquilo que a cultura, a questão social permitia. Depois nós temos aqui a presença de Raabe, que é citada no livro de Josué, na ocupação de Jericó, uma prostituta que deu acolhida aos espiões enviados por José para verificar as condições de ocupação da cidade. Temos também aqui a figura de Ruth. Ruth, o depreciativo na figura de Ruth é que ela era uma mulher estrangeira, ela era uma moabita, ela era da região de Moabe. E simplesmente ser estrangeiro era algo pecaminoso, como nós já falamos sobre isso aí. Então, Tamar, Raabe, Ruth, e a quarta mulher, não menciona o nome, fala aquela que fora mulher de Urias, e essa não é outra senão Betsabé, com quem Davi teve um caso extraconjugal e veio depois provocar a morte de Urias, esposo de Betsabé, para que ela ficasse viúva e se tornasse esposa de Davi. Então, isso coloca Betsabé numa situação depreciativa. Então, para a finalidade da teologia, da exegese bíblica, o que significa essas mulheres? Significa que no sangue de Jesus, parece uma heresia, o que nós vamos falar, no sangue de Jesus corre sangue de pecadores. E isso Mateus é enfático, ele faz questão de mostrar essa característica universal de Jesus, como eu já disse, não como Deus exclusivo do povo de Israel. E Mateus vai trabalhar outras maneiras de evidenciar isso aí. Então, aqui vocês têm isso na apostila, a explicação sobre a figura de cada uma dessas quatro mulheres, no que elas
o que elas tinham de depreciativo e por que Mateus se utilizou dessas características, tá bom? Então, mas, né, sobressaindo a essa questão da mulher, e uma coisa, né, como eu disse no início, a mulher ela era discriminada. E a genealogia, se vocês prestarem atenção, lendo aí os primeiros versículos, vocês vão ver que diz assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, ou seja, gerar, embora, né, fisiologicamente fosse da mulher, mas teologicamente, socialmente falando, né, legalmente falando, era do homem, né, o homem que gerava a sua posteridade através das mulheres. Né? E no caso, Mateus faz questão de inserir mulheres, né, como sendo fonte da geração e termina, né, assim, justamente na figura de Maria, a qual é chamada de mãe de Jesus, mas que também, de alguma forma, ela estava numa condição, né, marginal, porque a sua gravidez, segundo os princípios, era algo ilegal, porque foi consumada fora do matrimônio com José. Mas tudo isso, né, devidamente explicado por Mateus como sendo uma obra do Espírito Santo. Então, uma coisa também importante para a gente aprender na questão da genealogia de Jesus, a genealogia humana de Jesus, e também, né, da sua superioridade, da sua supremacia, é que vocês podem observar isso aí. Esse relato dessa sequência de nomes, né, ele apresenta 3 séries de 14 gerações, da origem até o exílio, né, depois até a monarquia, depois da monarquia até o exílio e depois do exílio até o nascimento de Jesus. Então são 3 séries de 14 geradores, tá? Dando um total de 42 nomes. O importante, né, é que o número 14, o seu valor numérico, nós já falamos algumas vezes que eles atribuíam valores numéricos às letras, né, e o número 14 ele era representado pelas 3 letrinhas aqui, DVD. Né? O D é o Dalet, que vale 4, o Vol, que vale 6, e o Dalet, novamente, que vale 4. Então, somando 4 com 6, com mais 4, 14. Então, esse 14, né, significava a plenitude dos títulos que ornavam o rei Davi. Ou seja, o rei Davi ele era identificado para efeito, né, de considerações e de homenagens com o número 14. Significava a plenitude, a totalidade dos títulos que ele tinha de majestade, rei, soberano e etc. E tal. E que Jesus tem 3 vezes o número 14, ou seja, se Davi é tudo isso, goza de todos esses títulos, Jesus tem 3 vezes mais, né, soberania, majestade e assim por diante. Então, por trás dessa genealogia, escrita no Evangelho de Mateus, né, que a princípio pode parecer algo chato, mas tem toda essa riqueza de conteúdo. Para a gente não se estender muito, né, para ir dando gotinhas de conhecimento, vou falar um pouquinho sobre a pessoa de Mateus. Ele também era chamado de Levi, ele era um cobrador de impostos. Nós já falamos sobre isso aqui quando nós apresentamos a introdução do nosso estudo, né, como que o cobrador de imposto era tratado, né, assim, com hostilidade pela população por causa do mal que ele provocava, né, assim, ao impor, né, assim, cobranças altíssimas dos impostos. Né, e ele era o que dava a cara a tapa, ele ia receber, ele ia nas casas. Então, por conta disso, Mateus era, né, assim, odiado. Disse para vocês, né, que inclusive ele, né, assim, fala de si mesmo como um publicano, um cobrador de impostos. Né? O que isso ajuda a caracterizar que foi ele que escreveu o Evangelho, porque outra pessoa, né,
por mais indelicada que fosse, jamais chamaria Mateus de publicano. Então, é algo que é como se ele estivesse se auto-penitenciando, né? E ele foi convidado pessoalmente por Jesus para ser um dos seus apóstolos, né? O seu nome é original, isso aqui é mais a etimologia da palavra, né? Alguns significados mais detalhados, né? Mas vamos em diante. E Mateus, né? Segundo algumas fontes históricas, após a ascensão de Jesus, quando Jesus volta ao céu, Mateus teria se dedicado ao apostolado entre os judeus, depois teria ido para a Etiópia, né, no coração da África, tá, e onde ele deve ter morrido como mártir, o que é muito comum entre os seguidores de Jesus. Pode avançar? Vai lá. Então, a tradição atribui a Mateus a redação do primeiro evangelho, que teria sido escrito numa língua hebraica ou aramaica, e isso teria se perdido totalmente, né? Eu estou colocando isso aqui, coloco na apostila, que vocês poderão encontrar isso em textos mais aprofundados, que fala dessa possível edição primeira, né, do Evangelho de Mateus em aramaico. Depois ele foi sendo recomposto na língua grega, que era a língua predominante do momento, e o que nós temos hoje, né, de referência, de fonte, é essa versão em grego. Então, Mateus teria escrito no seu próprio país, na Palestina, e a partir, né, com o objetivo, e aqui no próximo encontro nós vamos falar sobre isso, né, Mateus escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo. Então, nós temos muitas evidências, né, de que Mateus escreveu para os judeus que se converteram. Uma delas, né, para a gente finalizar, o número exagerado de citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Comecem a perceber, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Brevemente a gente grava mais um pedacinho e que nós permaneçamos na paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.